Olá, tudo bem? Meu nome é Satiel e eu estou trazendo mais uma pequena mensagem vinda da parte de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe toda a sua família, no nome santo do Senhor Jesus. E no vídeo de hoje eu estarei aqui trazendo mais uma pequena mensagem bíblica da parte de Deus. E hoje é o nosso segundo episódio da nossa pequena minissérie referente à Semana Santa, né? E hoje nós estaremos falando sobre a crucificação de Jesus, né? E peço que, se você gostar desse vídeo, peça seu like, se inscreva no canal, caso não seja inscrito, e ative o botão das notificações, para quando postar um vídeo novo, você ser notificado, tá certo? Bom, eu gostaria de ler nesse vídeo, lá em Lucas, no capítulo 23, o versículo de número 33 até o versículo de número 48. Lucas 23, o versículo 33 até o versículo de número 48. Que vai dizer assim: E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salve-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Louvado seja Deus. Versículo 44. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. Clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirrou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se juntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, nós acabamos de ler aqui, na palavra do Senhor, um dos eventos mais marcantes de toda a história da humanidade, né? Que aonde veremos aqui sobre a crucificação de Jesus, né? Que veremos aqui sobre a morte de Jesus na cruz do Calvário, né? E tanto a crucificação como a ressurreição de Jesus revelam ao mundo a grandeza da misericórdia de Deus e a imensidão do seu amor. Jesus crucificado ensinou ao pecador o significado da graça divina. E diante desse importante tema, muitas pessoas ficam curiosas em saber o que aconteceu com Jesus na cruz, né? E neste estudo bíblico, nós iremos meditar em todos os eventos relacionados à crucificação, tá certo? Bom, mas antes de chegarmos no assunto da crucificação, eu gostaria de rapidamente fazer um breve resumo dos momentos antes da crucificação, né? Muito provavelmente, Jesus foi crucificado numa sexta-feira. Então, esse será o dia da semana que iremos considerar neste estudo. Nos dias anteriores à crucificação de Jesus ocorreu uma série de eventos importantes. Vamos aqui citar os mais significativos. No domingo, antes da crucificação, Jesus entrou em Jerusalém em cima de um jumentinho, né? E nesse evento, ele foi aclamado pela multidão como o Messias, né? Mas apesar de o povo reconhecê-lo como filho de Davi
e gritar Hosana nas alturas, eles não entenderam o verdadeiro propósito do ministério de Cristo, né? E a maior prova disso é que os mesmos que aclamaram no domingo também eram as mesmas pessoas que gritaram crucifica-o na sexta-feira, né? A purificação do templo foi também o evento mais importante da segunda-feira antes da crucificação de Jesus, né? Na terça-feira ele proferiu seu sermão profético, como veremos lá em Marcos, no capítulo 13. Na quarta-feira, Jesus foi ungido por uma mulher com um unguento que ela trazia no vaso de alabastro. E nesse dia, a conspiração para poder matar Jesus começou a tomar a sua forma final, né? O Judas Iscariotes, que conhecemos como o traidor, né, o homem que traiu Jesus, se reuniu com os sacerdotes para poder firmar o acordo da traição, né? E na quinta-feira, antes da crucificação, como falamos ontem, Jesus celebrou a última Páscoa com seus discípulos, instituiu a ceia como uma ordenança em que seu povo deveria observar. Jesus também lavou os pés dos seus discípulos e, depois de suas últimas instruções, partiu para o Monte das Oliveiras. Ali, Jesus orou ao seu Pai no jardim chamado de Getsêmani, né? E a sua agonia foi tão profunda que o seu suor tornou-se como sangue, pois essa já era a noite de sua prisão, né? E na quinta-feira à noite, como nós falamos ontem no vídeo sobre o jardim do Getsêmani, Judas Iscariotes ele formalizou a sua traição ao se aproximar de Jesus e saudá-lo com um beijo no rosto. Então, rapidamente, a guarda do templo e os legionários romanos que acompanhavam Judas se aproximaram de Jesus para poder prendê-lo. E naquela ocasião, o apóstolo Pedro até tentou impedir a prisão de Jesus, chegando a cortar uma das orelhas do servo do sumo sacerdote. Mas Jesus o repreendeu. E a crucificação de Jesus ela não poderia ser evitada. Jesus estava comprometido com o cumprimento das Escrituras, que revelam os decretos de Deus. Curiosamente, conforme Jesus havia avisado, no mesmo dia o vigoroso Pedro negou o Senhor, né? E como foi ali Jesus perante o Sinédrio? Após Jesus ser preso, Jesus foi levado ao Sinédrio. O Sinédrio ele era uma assembleia com funções relacionadas à política, religião e jurisdição. Devido à inocência de Jesus, o Sinédrio teve dificuldade em formular uma acusação contra ele. Por isso, ele acabou sendo condenado sobre falso testemunho. Além disso, na sequência, Jesus ele fez uma declaração profunda de sua divindade ao ser interrogado pelo sumo sacerdote. Jesus afirmou ser o Filho de Deus, aquele que virá sobre as nuvens e reinará como o Todo-Poderoso, conforme as Escrituras anunciam, né? E veremos isso lá em Salmos 10 e o verso 1, né? E Daniel capítulo 7. E diante disto, o sumo sacerdote ele acusou Jesus de blasfêmia, né? E depois de o Sinédrio conseguir sua acusação formal, Jesus foi entregue a Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia. Diante de tantas acusações, Jesus permaneceu calado, conforme as palavras do profeta Isaías, como veremos escrito lá em Isaías capítulo 57 e o verso de número 7. Naquele tempo, Pilatos ele estava enfrentando uma situação política complicada. Para poder evitar qualquer transtorno, ele até enviou Jesus a Herodes Antipas, que era autoridade sobre a tetrarquia da Galileia. Depois de outro interrogatório em que permaneceu completamente calado, Jesus foi devolvido a Pilatos, né? E a resistência em que Pilatos demonstrou em condenar Jesus à morte não tinha por base a compaixão, antes era muito mais por não querer complicações políticas. Ele temia se indispor com Roma e por isso ele queria evitar problemas. Ele propôs surrar Jesus e depois liberá-lo. Também ofereceu a alternativa de o povo escolher entre Jesus e um criminoso muito conhecido chamado Barrabás, né? E nada disso deu certo.
A multidão exigia a crucificação de Jesus, né? Pôncio Pilatos, ele deu duas escolhas para o povo escolher, entre Jesus e entre Barrabás. Barrabás era um criminoso. E a multidão sabia que Barrabás era um criminoso. E aí o povo escolheu que liberassem Barrabás e que crucificassem Jesus, né? E, enfim, mas antes de Jesus ser crucificado, ele precisou passar por uma tortura antes da crucificação, né? Antes da crucificação, Jesus ele houve uma sessão de tortura. Jesus foi açoitado antes de seguir para a cruz. A sessão de açoites feitos pelos romanos era muito cruel e dolorosa. O instrumento de tortura possuía um pequeno cabo de madeira no qual era preso um chicote feito com um combinado multirretorcido de tiras de couro, e em suas pontas eram colocados pedaços de ossos cortantes e ganchos de metal. Esse castigo era tão pesado que não era raro um homem morrer em decorrência dos ferimentos causados pelos açoites. A vítima ficava despida e encurvada, enquanto 2 homens, um de cada lado, aplicavam os açoites. E você imagine Jesus ali, ele talvez algemado no madeiro, não sei, Jesus encurvado e 2 homens de cada lado chicoteando Jesus, né? E aqui o castigo ele era muito pesado, né? Que era capaz de uma vítima morrer durante a sequência dos açoites. E Jesus ele suportou os açoites de forma calada, né? E um grande sofrimento, irmãos. Só de eu imaginar Jesus passando por essa tortura, mesmo muito antes de ser crucificado na cruz do Calvário, eu vi o coração apertado, imaginando o tamanho sofrimento que Jesus ele passou por mim e passou por você, né? E com a violência do impacto, o cordão de couro criava profundos hematomas e cortes, enquanto que as pontas de ossos e os ganchos de metal cravaram e rasgavam a pele. A carne do açoitado ficava tão dilacerada que às vezes até os órgãos internos ficavam expostos entre os profundos ferimentos, né? E depois de Jesus ter sido injuriado pelo povo e açoitado violentamente, os soldados do governador se reuniram em torno dele. E o objetivo daqueles soldados era se divertir às custas de Jesus. Eles queriam zombar do rei dos judeus, né? E a palavra de Deus diz que primeiramente os soldados despiram Jesus, depois o vestiram com um manto de púrpura, que provavelmente estava muito velho e desgastado. Talvez tivesse sido as vestes já descartadas de um soldado, né? De qualquer forma, o objetivo deles era representar as vestes da realeza, as vestes de um rei, né? E aqui devemos nos lembrar de que o corpo de Jesus ele estava completamente ferido pelos açoites. Esse simples ato de despí-lo e vesti-lo novamente deveria ter sido extremamente doloroso, né? Porque Jesus já estava altamente muito machucado, né? Pela tortura que ele passou, né? E os soldados ainda despiram e vestiram ele, né? Causando-se mais dor ao nosso Jesus. E os soldados também providenciaram uma coroa de espinhos e colocaram-na sobre a cabeça de Jesus. E o propósito dos soldados, além de escarnecer de Jesus, era também feri-lo mais ainda, né? E os espinhos da coroa, obviamente, causaram intensos sangramentos em sua fronte. Mas o significado daquela coroa era ainda mais profundo. Os espinhos da coroa de Jesus estavam em conexão com os espinhos que resultaram da maldição do pecado sobre a terra, como veremos em Gênesis no capítulo 3, o versículo de número 18. Ele tomou essa maldição sobre si, né?
E além da coroa, os soldados deram-no um caniço como cetro e começaram a simular uma reverência diante dele. Eles o saudavam dizendo: Salve, Rei dos Judeus, salve, Rei dos Judeus, né? Zombando ali do nosso Jesus. E como já não bastasse tudo isso, eles ainda conseguiram levar aquela injúria até o seu limite mais baixo e degradante. Eles começaram a cuspir em Jesus, depois, ainda não satisfeitos, tomaram dele o caniço que tinham dado e passaram a golpeá-lo na cabeça enquanto o insultavam. E por fim, mais uma vez, eles despiram Jesus e vestiram-no com a sua roupa e o levaram para ser crucificado. Irmãos, imagine Jesus, depois de ter sido torturado, do pior castigo possível naquela época. Jesus ainda teve que, o seu corpo todo ferido, foi despido, vestido novamente, causando mais dor. Precisou usar uma coroa de espinho para poder ser zombado pelos soldados romanos. E ainda bateram novamente em Jesus. Irmãos, isso é um sofrimento que não tem tamanho. É um sofrimento muito grande, irmãos. E só de eu imaginar essa cena, eu fico com o coração dolorido aqui. Eu fico com o coração apertado. Porque isso é muito forte. Um sofrimento como esse, nenhum outro ser humano talvez fosse capaz de suportar, né? E, bom, agora chegamos no tema desse vídeo, que é acerca da crucificação, né? Detalhes acerca da crucificação de Jesus. Depois de ter sido açoitado, maltratado pelos soldados, Jesus foi conduzido à crucificação. De acordo com a lei, a execução deveria ser realizada fora da cidade. Além disso, um homem condenado à crucificação era obrigado a carregar o seu próprio instrumento de execução, que no caso é a cruz. E na maioria das vezes acredita-se que os condenados carregavam pelo menos a trave horizontal da cruz. O peso dessa viga de madeira variava entre 13 e 18 quilos. Já a viga vertical ficava preparada no próprio local da crucificação. No entanto, os estudiosos indicam que haviam casos em que a cruz inteira era carregada pelo condenado. Seja como for, Jesus carregou sua própria cruz. Porém, por causa das limitações de seu corpo físico completamente debilitado àquela altura, Jesus não conseguiu carregá-la por muito tempo. Quando Jesus chegou à exaustão física, os legionários romanos obrigaram um homem chamado Simão Cirineu a carregar a cruz de Jesus pelo caminho restante. E durante o percurso até o local de sua crucificação, Jesus foi seguido por uma grande multidão. O evangelista Lucas informa que nesta multidão havia mulheres que se lamentavam, sentindo grande dor pelo que estava ocorrendo com Jesus, né? Mas o que era a crucificação? A crucificação era o modo mais cruel, humilhante e vergonhoso de pena de morte daquela época, né? E nós lemos aqui na Palavra do Senhor, no texto que nós lemos acerca da crucificação de Jesus, Jesus foi crucificado num lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ele foi crucificado entre dois criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Apesar de aquela ser mais uma afronta contra aquele que sempre foi justo, ali se cumpria as escrituras que dizem que ele foi contado com os transgressores, como está escrito lá em Isaías, no capítulo 53 e o verso de número 12. No momento da crucificação de Jesus,
Deram-lhe vinho com fel, ou mais precisamente, vinho com mirra. Os estudiosos acreditam que esta mistura possuía um efeito anestésico, no sentido que entorpecia a vítima. Seja como for, Jesus recusou esta mistura. Depois de crucificado, alguns soldados lhe ofereceram uma esponja embebida com vinagre, como vemos aqui no texto que nós acabamos de ler em Lucas. E em ambos os casos, mesmo que talvez estivesse motivações diferentes, a sede de Jesus seria aumentada pelo fel amargo que tornava o vinho intragável e pelo vinagre ácido. Mas o principal é que, de forma impressionante, as palavras do Salmo 69:21 foram cumpridas, né? Foi colocada em cima da cabeça de Jesus, na cruz, uma placa que dizia: "Este é Jesus, o Rei dos Judeus." Suas vestes foram divididas entre os soldados que lançaram sorte. Provavelmente isso incluía o manto em que cobria sua cabeça, suas sandálias, seu cinto, sua capa e sua túnica sem costura. Dessa forma se cumpriu a profecia do Salmo 22 e o verso de número 18. Durante a crucificação, parece que Jesus foi acompanhado de poucas pessoas que se padeciam dele. Alguns seguidores olhavam de longe e algumas das mulheres que acompanharam fielmente o seu ministério também estavam ali ao lado do apóstolo João. Os nomes que se destacam são Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, Salomé e Maria, esposa de Cleófas. E João é o único dos apóstolos mencionados próximo a Jesus na cruz, né? E os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles registram algumas frases ditas por Jesus quando ele estava ali na cruz, né? Frases muito conhecidas como está escrito lá em Lucas, capítulo 23, o verso 34, que é: "Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo." Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, né? Outra frase muito conhecida que Jesus falou na cruz foi: meu Deus, por que me abandonaste, por que me desamparastes?" Né? Outra frase que Jesus falou na cruz: "Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito." Né? Em João 19, verso 30, está consumado. E também a mais conhecida, também uma das mais conhecidas frases que Jesus falou na cruz, é que ele fala para o ladrão que se arrepende, que estava ali sendo crucificado ao lado de Jesus, que ele vai dizer lá em Lucas 23, o verso 43, que lemos aqui nesse vídeo, né? Que hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Louvado seja Deus, né? E entre outras frases que Jesus falou, né? Todas essas palavras de Jesus na cruz possuem um significado importante, inclusive apontando para o cumprimento das escrituras que testificaram sobre aquele momento, né? E, bom, como foi a morte de Jesus na cruz? Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã e morreu por volta das 3 horas da tarde. Isso na sexta-feira. Durante esse tempo, houve um período de trevas que durou do meio-dia até as 3 horas. Essas trevas significaram o juízo de Deus sobre os pecados que Cristo expiava naquela cruz. E, além das pessoas que verdadeiramente sofriam por ver Jesus na cruz, muitas outras presenciaram a crucificação de Jesus. Vale lembrar que havia muitos peregrinos que tinham ido até Jerusalém por ocasião da festividade da Páscoa, né? E a Bíblia também destaca que, mesmo com Jesus na cruz, os insultos contra sua pessoa não cessavam. As pessoas blasfemavam contra ele, principalmente atacando a sua divindade. Até mesmo os ladrões que foram crucificados ao lado de Jesus o insultavam, né? Com relação a tanta injúria, o silêncio tomou conta dos lábios de Jesus na cruz. A única coisa que ele disse em conexão aos seus algozes foi a oração
para que o Pai perdoasse aquelas pessoas. Por fim, um dos ladrões que estavam ali crucificados, ele se arrependeu de seu pecado e reconheceu a Cristo como seu Senhor, né? Como lemos aqui no texto, aqui no versículo de número 39, que é onde um dos malfeitores, um dos ladrões que estavam ali pregados na cruz, ele começa a blasfemar de Jesus, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Né? E a palavra do Senhor, no versículo 40, aqui desse texto de Lucas, que nós lemos nesse vídeo, o versículo 40 ele vai dizer que o outro ladrão, respondendo, repreendia o outro, dizendo: tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Né? E a palavra do Senhor vai continuar dizendo que aquele ladrão ele disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Glória a Deus. E esse ladrão ele ouviu de Jesus as doces palavras de Jesus dizendo: em verdade te digo que hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu me emociono com esse texto, com essa passagem, irmãos, porque do ladrão da cruz. Porque, irmãos, a gente vendo ali Jesus, ele pagando um preço que... ele morrendo no nosso lugar, pagando o preço do nosso pecado. E mesmo assim, ele sofrendo, ele pagando alto preço por amor a nós, por amor a mim, por amor a você. Mesmo assim, Jesus, ele ainda foi maravilhoso. Ele é maravilhoso, mesmo passando por aquela situação. Porque ali ele salvou aquele ladrão que ali, na beira da morte, ele se arrependeu do seu pecado. Porque se ele estava sendo crucificado ali junto com Jesus, é porque algum crime, alguma coisa errada ele fez. Mas mesmo assim, mesmo independentemente do crime que ele cometeu, dos pecados que ele cometeu em sua vida, mesmo assim, ele reconheceu ali Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Ele se arrependeu do seu pecado. E ele creu em Jesus. E aquele ladrão, ele foi salvo. E a partir do momento em que aquele ladrão ele morre junto com o outro, aquele ladrão que reconheceu a Jesus como seu Senhor, ele foi para o paraíso junto com Jesus. Louvado seja Deus. E quando Jesus ele entregou o seu espírito a Deus e morreu, o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Isso significa que por meio de sua morte, o caminho para o santuário celestial foi aberto. Houve também um tremor de terra que partiu as rochas e abriram-se os sepulcros. Sem maiores explicações, o texto bíblico informa que, em conexão com a morte de Jesus, muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Nada dito sobre quem eram essas pessoas, apenas que elas apareciam a muitos em Jerusalém, como veremos lá em Mateus, no capítulo 27, dos 51 até os 53. Então o centurião e os que com ele guardavam Jesus na cruz foram acometidos de grande temor. Eles começaram a glorificar a Deus e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Louvado seja Deus. E após Jesus ele morrer na cruz, um dos soldados transpassou o lado de seu corpo com uma lança. Ao perfurar o corpo de Jesus com a lança, saiu sangue e água. Isto foi mais um indicativo direto sobre a sua plena humanidade. O soldado que transpassou o corpo de Jesus na cruz queria se testificar que ele realmente estava morto. Os judeus não queriam que nenhum corpo estivesse na cruz durante o sábado. Então eles pediram que as pernas dos homens crucificados fossem quebradas e
E as pernas dos 2 ladrões que tinham sido crucificados ao lado de Jesus foram quebradas, pois ainda estavam vivos. Mas Jesus já havia morrido e nenhum de seus ossos foi quebrado. Dessa forma, se cumpriu as escrituras que diziam que nenhum de seus ossos seria quebrado e que ele seria transpassado. Louvado seja Deus. E depois disso, o corpo de Jesus ele foi retirado da cruz e lavado para ser sepultado por José de Arimateia, um seguidor secreto de Jesus. Nicodemos e as mulheres fiéis que estavam presentes na crucificação também estiveram envolvidas com o sepultamento de Jesus. Nunca ninguém havia sido sepultado no túmulo em que Jesus foi colocado, mas no domingo pela manhã esse mesmo túmulo já estava vazio. E o motivo eu revelo no próximo vídeo. No próximo episódio da nossa série, nós iremos adentrar acerca da ressurreição de Jesus. Mas eu gostaria de poder encerrar essa mensagem falando um pouco sobre o sacrifício de Jesus na cruz. Irmãos, você pode até estar se perguntando por que Jesus ele teve que passar por todo esse sofrimento, mesmo Jesus sendo um homem puro, sendo um homem justo, né? Sem nenhum pecado. Irmãos, a resposta para a sua pergunta se encontra lá em João 13, o versículo de número 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que Deus enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, não pereça, mas que tenha vida eterna. Louvado seja Deus. Jesus ele foi capaz de poder morrer numa cruz, chorar numa cruz, para que hoje nós tenhamos acesso à graça, ao amor de Deus. E quando eu falo isso, eu me emociono, irmãos. Eu me emociono muito porque um dia eu conheci essa graça, eu conheci esse Jesus em que eu prego, em que eu falo aqui nos vídeos. Porque um dia esse Jesus, ele perdoou meus pecados e me transformou em uma nova criatura. E eu sempre, desde pequeno, desde quando eu era criança, eu sempre ouvia essas histórias como da crucificação, da ressurreição de Jesus, mas eu nunca havia entendido o real motivo de Jesus ter morrido na cruz. Porque as pessoas diziam para mim, Jesus te ama, Jesus morreu por você, mas eu não entendia por que Jesus ele havia morrido por mim na cruz do Calvário. Mas aí, irmãos, quando eu conheci este Jesus, quando eu abri o meu coração para este Jesus entrar na minha vida, eu entendi o real significado da cruz, o real significado do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Foi porque Ele nos amou, foi porque Ele me amou, porque Ele amou a você. Jesus ele morreu por amor, não somente para aquelas pessoas daquele tempo, mas Jesus ele morreu por amor a toda a humanidade, por amor a mim, por amor a você, por amor a essa geração de hoje, a geração daquele tempo. Ele morreu por todos, ele morreu pelo mundo inteiro, para que nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados, para que nós pudéssemos ter uma vida com o Senhor, para que pudéssemos ter a vida eterna que só encontramos em Jesus. A verdadeira felicidade que você tanto procura, você só pode encontrar em Jesus. A verdadeira paz que você tanto procura, você só pode encontrar em Jesus. O verdadeiro amor que você tanto procura, você só pode encontrar em Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o amor. Jesus Cristo é o perdão, é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo. E Jesus, Ele te convida hoje a poder você entregar o seu coração, a poder você entregar a sua vida a Ele, para que Ele faça uma transformação na sua vida,
para que Ele te perdoe os seus pecados, para poder que Ele apague o seu passado, para poder que Ele escreva uma nova história na sua vida, para poder que Ele escreva o seu nome no livro da vida, para que você possa ter uma vida eterna com Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E hoje Jesus, Ele convida você a você tomar essa decisão de poder hoje você abrir o seu coração, você reconhecer que você necessita, que você precisa de Jesus na sua vida, que você necessita aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. Jesus, Ele te faz esse convite hoje. E esse convite, essa escolha em que você está tendo hoje, essa oportunidade de escolher hoje, vai ser a decisão mais importante da sua vida. Porque quando nós morrermos, nós só temos 2 caminhos a seguir: o inferno e o céu. E o próprio Senhor Jesus, Ele nos falou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, hoje você tem a oportunidade de poder aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se você hoje, que não é evangélico, você clicou nesse meu vídeo, você assistiu o vídeo até aqui para poder entender o real significado da crucificação de Jesus, da morte de Jesus na cruz, e você foi tocado por Deus, porque você sentiu o amor de Deus por você através deste meu vídeo. Jesus, Ele convida você a aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. Jesus, Ele vai escrever a sua história de novo. Ele vai apagar os seus pecados. Ele vai apagar o seu passado. E Ele que vai escrever uma história para você, uma história nova. Louvado seja Deus. Mas eu vou dar apenas 3 minutos para poder você pensar, refletir e você escolher essa decisão. E você decidir se hoje você deseja aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se você quiser aceitar esse Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu peço que se você espere apenas por 3 minutos, porque eu estaria orando por você. Glória a Deus, fico muito feliz por hoje você ter tomado a decisão mais importante, mais especial da sua vida. E nesse momento, eu estaria orando para que você aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu peço que você feche seus olhos e repita comigo, dizendo: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Nesse momento, eu quero lhe entregar a minha vida e lhe aceitar como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida para que eu possa morar no teu reino para sempre. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu fico feliz demais em você hoje ter tomado a decisão mais importante, a decisão mais especial da sua vida, que foi ter aceitado a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Louvado seja Deus. Se eu que estou aqui pregando esta palavra
eu fico feliz. Imagina no céu, né? A palavra de Deus nos fala que a alegria no céu, a festa no céu, quando um pecador se arrepende, né? E eu espero que Deus possa lhe abençoar poderosamente nessa nova caminhada, nessa nova etapa da sua vida, que foi a decisão mais especial, mais importante da sua vida. Com o tempo você vai entender por que eu estou dizendo isso. Porque é que essa foi a decisão mais importante, mais especial da sua vida. Com o tempo você vai entender. E bem, eu recomendo você poder se congregar numa igreja evangélica, né? Conversar com o pastor, dizer o que aconteceu com você, que você aceitou a Jesus e que deseja se congregar naquela igreja, né? Para que você possa, a cada dia, aprender mais acerca da palavra de Deus, tá certo? Deus tem grandes coisas para poder realizar na sua vida. Creia nisso. Louvado seja Deus. E, bom, esse foi o nosso segundo episódio, nosso penúltimo episódio da nossa pequena minissérie acerca da Semana Santa, né? Hoje falamos um pouco sobre a crucificação de Jesus. E o próximo episódio nós falaremos, que vai ser o último episódio dessa nossa minissérie, que falaremos sobre a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que também foi um dos eventos mais importantes de toda a história da humanidade. Amém? Essa foi a mensagem de hoje, espero que tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, aperta o seu like, se inscreva no canal caso seja inscrito, compartilhe essa mensagem para os seus amigos, para os seus colegas, vizinhos, né? Até mesmo os irmãos da sua igreja, compartilhe, porque essa mensagem ela pode muito edificar a vida de muitas pessoas. Amém? E mais uma vez, muito obrigado por tudo. E é tudo isso que eu desde já quero agradecer a minha oportunidade. Amém.